Lucas 10:25. Vou aproveitar essa paradinha da hora que o Manu trouxe aqui. Essa é uma história muito conhecida. Todo cristão que se intitula cristão provavelmente até já deve ter ouvido essa história. Jesus, ele dá eu acho que uma das maiores lições do Evangelho a gente encontra em Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos ler para a gente compreender. Diz o seguinte: o mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? Como é que você entende o que elas dizem? A minha versão é nova, a tradução na linguagem de hoje, tá? Por isso que tá tão atual assim. Tem quase Jesus falando, mano. É bem atual. Mano, que você tá ligado? Versículo 27. O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com toda a sua mente, e ame o seu próximo como a ti mesmo, como você ama você mesmo. A resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus respondeu assim: um homem estava descendo. Olha só que história, aqui começa toda a mensagem. O homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões e assaltantes tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram quase morto. Aconteceu que um sacerdote, olha aí, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, ele tratou de passar pelo outro lado da estrada. Essa primeira etapa é muito interessante. Quem é um sacerdote nos dias de hoje, 2022? Quem são os nossos sacerdotes? Quem é o nosso sacerdote hoje? Jesus é meu sacerdote. Não, a gente está falando, a gente está entendendo que Jesus ele está fazendo uma alusão, ele está trazendo princípios da lei, referências da lei para os dias onde foi perguntado isso para ele. Está dizendo, você está vendo os caras que guardam a lei, os sacerdotes, os homens que se chamam homens de Deus, os pastores talvez, não sei, os ministros, os missionários, não sei. É isso que ele está querendo dizer. Esses caras, olhando a situação desse cara quase morto, ele olha e tem coragem de passar para o outro lado e não faz nada. Vamos continuar. Também um levita passou por ali. Tá? Também um levita passou por ali e olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. A gente costuma dizer que levita é os caras que cantam, só que quando a gente faz uma análise um pouquinho mais profunda da Bíblia, a gente vê que levita não é somente o cara que canta. Os caras não ficavam o dia todo cantando, tocando. Os caras, eles mexiam com coisa muito mais profunda, coisa muito mais sagrada. Todas as ofertas, tudo que era oferecido para Deus, os sacrifícios, seja eles de sangue, de animal, sacrifício de paz, tudo isso era um ofício dos levitas. Carregar e trazer a arca, trazer a presença de Deus, isso aí era ofício dos levitas, e não simplesmente cantar canções. Então era muito mais, e mesmo assim, com um ofício tão pesado, tão poderoso, com um ofício escolhido a dedo, não podia ser qualquer pessoa. O ofício dos levitas era tão profundo que os caras não poderiam trabalhar, eles não poderiam, isso era um crime, isso era um pecado. Se um levita ele falasse: não, eu não quero ser levita, eu vou abandonar esse ofício de servir a Deus e vou trabalhar, vou sustentar minha família, eu vou atrás do meu sustento. Isso era tão profundo, ele recebeu algo muito maior do que algo humano, algo terreno. Ele recebeu algo tão profundo que era cuidar das coisas de Deus. E esse levita passa do lado, recebeu algo profundo de Deus,
Mas mesmo assim ele passa do lado. Vai embora, deixa o cara ali quase morrendo. O versículo 33, ele traz uma história, aliás, ele traz uma visão muito profunda de Jesus. Mas um samaritano, detalhe, nessa época o judeu não trocava ideia com o samaritano. Pra gente que é cristão, eu não sei se tem isso ainda, mas por um tempo tinha, sabe? A igreja evangélica, ela tinha uma rixa com uma outra igreja, com uma outra religião. Esse aqui não é salvo, esse aqui vai pro inferno, esse aqui não pode, esse aqui não presta, esse aqui é diferentão. Hoje em dia tá tudo atual, né? Tá com as roupas diferentes, tá lendo a Bíblia no celular, né? Tá tudo comum hoje. Mas aquele cara que aparentemente, né, nos princípios, esse cara que não servia para nada, que não prestava para nada, que não era um ninguém, e esse passa, o samaritano era esse cara, o cara que não tinha moral, o cara que todo mundo olhava e falava, pô, esse cara é louco, ele tá adorando a Deus de uma maneira insana, ele tá fugindo fora dos princípios. Enfim, esse cara, ele passa, e olha só, mas o samaritano estava viajando por aquele caminho. Chegou até ali, quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho. Em seguida, os enfaixou. E depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e levou-o para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: toma conta dele. Quando eu passar aqui na volta, eu pagarei o que você gastar a mais. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo desse homem assaltado? Pesado. Eu quero ser um missionário, eu quero viver o evangelho, eu estou cantando para Deus, a minha vida hoje no Brasil é um cristão. O que classifica você um cristão hoje? O que classifica você um missionário? O que me classifica alguém que conheceu Jesus, que entendeu a revelação da palavra de Deus, que entendeu de fato o meu chamado, o meu propósito? Primeiro ponto que a gente consegue entender na igreja hoje, que a igreja está confundindo o seu chamado com o seu destino. Você pergunta para o cara hoje: qual que é o seu propósito? Qual que é o seu chamado? Eu quero ir para o céu. Meu chamado é ir para o céu. Desculpa, mas que porcaria de chamado é esse? Que grande caca de chamado. Estou segurando as palavras que eu falo com o jovem, então a gente vai Que grande porcaria é o seu chamado, se tudo que você tem para fazer na vida é ir para o céu. Se é só para ir para o céu que Jesus morreu na cruz, que tudo isso aconteceu, que você está vivo, que você vai à igreja, que você faz o seu ofício. Que grande porcaria é essa, o seu chamado? O seu destino é o céu, mas o seu chamado é ser de fato um missionário e viver uma vida em missão. Porque não tem como você dizer que é cristão e achar que o ofício missional é apenas para aqueles que estão abstendo da sua vida financeira, que estão se abstendo da sua vida, sei lá, que o cara que está no campo missionário, que está na África, que está em outros lugares. Se você acha que somente esse cara é um missionário, você não entendeu nada da questão do evangelho de Jesus. Você está chapado, você é louco, você é mané, desculpa. Consegue entender isso? O evangelho de Jesus, ele vai muito mais profundo. Todo cristão é um missionário. O que adianta a gente cantar para Deus, a gente adorar a Deus, a gente fazer todo o ofício, todo o trabalho, esperando somente o que é bom? Ir para o céu é ruim? Quem acha ir para o céu é ruim? Se fazer uma pergunta na live, os caras escreverem embaixo: isso aqui é ir para o céu ou para o inferno? Todo mundo vai escrever: eu quero ir para o céu.
Você quer ter um carrão ou um carrinho? Todo mundo vai dizer, eu quero ter um carrão. Você quer ser próspero ou você quer passar necessidade? Eu quero ser próspero. Você quer ter uma vida legal ou você quer ter uma vida ruim? Todo mundo quer ter uma vida boa. Todo mundo quer as coisas boas. O levita que passou do lado desse cara quase morto, ele queria sim de fato ter uma vida boa. O sacerdote, ele também queria ter uma vida boa, ele queria as coisas legais. Só que ele não entendeu o seu chamado, o seu propósito. Talvez o levita estava indo para o templo, fazer o ofício sagrado. O sacerdote talvez ia trazer uma mensagem que ele recebeu de Deus, algo muito profundo, que ia impactar uma geração. Mas ele passou do lado daquele que estava quase morrendo, daquele que estava perdido. É muito profundo isso que a gente está dizendo hoje. Gostaria que você entendesse hoje que se o evangelho na sua vida é somente para você se beneficiar, para você ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor vida, ir para o céu e ter tudo do bom, do melhor, você não entendeu nada. Não estou dizendo que isso é errado, lógico que é bom. A guitarra do Clebão, a guitarra bonita, estava com ele aqui agora e mostrou uma guitarra linda. Como é que chama aquela tonante? Queria que ele estivesse tocando com a tonante, né? Escapou alguma coisa escapou aí. Dá uma tomadinha aí. Normal. É bom ter as coisas boas, é bom ter o melhor dessa terra. É bom ter o melhor dessa terra, é bom ter todas as coisas de bom e de melhor. A gente trabalha para isso, a gente estuda para isso, a gente gasta a nossa vida para isso. Porém, essa não é a nossa missão. Não é você ir para a igreja e ouvir uma mensagem que na segunda-feira você vai ser próspero, que todas as suas contas vão estar pagas, que tudo vai dar certo. Enquanto saber que tem gente morrendo, sofrendo debaixo do nosso nariz. Eu não estou falando na África, eu não estou falando nos países perseguidos, a Coreia, eu não estou falando nesse lugar, eu estou dizendo que existem missões precisando ser feitas. Quem são os missionários dessa hora? Aqueles que passam do lado do cara que está sofrendo, quase morto na nossa nação, e dedica tempo. Essas pessoas compreenderam, entenderam, estão apressando de fato a vinda de Jesus aqui na terra. Mateus 24, versículo de número 14, diz o seguinte: enquanto o evangelho do reino não for anunciado, não tem volta de Jesus, não tem fim. Quando o evangelho do reino for anunciado em toda a parte do mundo, então virá o fim. O que é que nós estamos fazendo? A gente está confundindo o nosso chamado com a nossa missão. Aliás, o nosso destino com a nossa missão. A sua missão é entregar o máximo que você tem da parte de Jesus, aquilo que você está recebendo dele, aquilo que você está recebendo dele aí, através dessa live sendo ministrado agora, todo esse ambiente, toda essa adoração, tudo isso que está acontecendo aqui. E isso existe um propósito, e não é te levar para o céu tão somente, é despertar o seu coração para viver de fato o ID de Jesus. Ele não morreu na cruz para deixar você estabelecer simplesmente uma vida financeira estável. Isso é muito bom, porém enquanto você corre atrás da sua vida financeira estável, a nossa nação está afundando, as escolas estão afundando em pornografia, os jovens da nossa nação cada dia mais se afundando em ansiedade, depressão. Qual é o seu chamado? Qual é a sua missão? O que é que Deus está falando contigo agora? Essa palavra é uma palavra de arrependimento. Pergunta para Jesus hoje: o que é que eu faço para ir para o céu? Para dar o reino. É muito fácil perguntar para ele: o que é que eu faço para ser rico? O que é que eu faço para conquistar as coisas? Ele vai dizer para você: olha para o seu próximo. O que que diz as escrituras? Como é que você interpreta ela? Como é que você entende ela? Deus está convidando a gente nesse tempo para a gente se levantar de fato como uma igreja que compreendeu o chamado do noivo, o chamado de Cristo, o chamado para a missão, o chamado para as missões.
Todo cristão é um missionário. E se você não está vivendo isso, é porque você não é um cristão. Você é um vacilão. Você é um religioso. Você não carrega a mensagem de Cristo. Você não carrega a mensagem da cruz. Você não carrega o evangelho de Jesus. É somente mais uma ideologia. Você precisa se lascar com essa ideologia, com a sua religião, porque de igreja, de religião, o Brasil está cheio, é um país mais religioso do mundo, mas de cristão, o país está escasso. Um dia Jesus ele chega para os discípulos dele que caminhavam com ele, ele olha para aquela galera toda e vê toda aquela nação de Israel como filhos e filhas, como ovelhas perdidas. E ele começa a chorar, velho. O coração dele se entristece. Um povo que saiu do deserto, um povo que sofreu no regime de Faraó, um povo que viu milagres e milagres, que viu profetas e profetas, homens tão poderosos de Deus, que com uma oração faziam o fogo cair do céu. E eles estavam na maior de todas as perdições. E ele olha para aquele povo e fala: Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas. Como eu gostaria de abraçar vocês, como eu gostaria que vocês entendessem a missão que vocês estão recebendo, de botar vocês debaixo da minha asa, assim como a galinha faz com os seus pintinhos, com os seus filhotinhos. Na verdade, os campos são brancos, mas poucos são os trabalhadores. Essa é a mensagem do evangelho. Quem quer trabalhar para Jesus? A gente quer ser um sacerdote, a gente quer ser um profeta, mas a gente não quer ser um samaritano que se importa com quem está caído, que se importa com os valores da nossa nação. A gente quer sentar nas melhores cadeiras na igreja, ligar o ar-condicionado e falar: pregue para mim, pastor. Fale uma mensagem de bênção para mim. Fale que na segunda-feira eu vou ser próspero e abençoado, porque a minha missão é ir para o céu. A minha missão é ganhar dinheiro, a minha missão é ser rico, a minha missão é ter tudo isso. Para de chapar, para de ser louco. Não confunda o seu destino, que é o céu, com a sua missão. Nesse momento eu gostaria de... Não sei quanto tempo eu tenho, então estou sendo o mais rápido possível, tá? Tem um tempinho a mais? Eita, eu cortei tudo aqui, já entreguei quase tudo já. Falei, deixa eu falar bem rápido aqui, eu não sei quanto tempo tem. Tá, então eu vou. Então tô certo, tá vendo? Nesse momento eu gostaria que você se arrependesse. Não quero saber se você é batizado, qual igreja você frequenta, se você tomou uma ceia ou não, no que é que você acredita teologicamente. Quero que você se arrependa. Você que é pastor, você que canta, que é levita, não é nada a ver, né? Mas enfim, os evangélicos adaptou, levita é quem canta. Você que é levita e canta, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem. Gostaria que você se arrependesse. Que talvez existe do lado da sua casa alguém que está quase morto. Se entregue a bebida, ao álcool, à droga. Talvez tenha um marido agressivo na rua da sua casa que bate toda vez a esposa. Talvez todo dia você passa lá, vê alguém caído, se entregando. Você chega com o seu carro, você vê alguém vendendo droga, pedindo droga, comprando droga, e você abre o portão rápido, entra para dentro e se tranca ali. Se arrependa, porque você não é cristão. Isso não é atitude de cristão. Se trancar no seu mundinho com palavras gospel. Paz do Senhor, irmão. Vai dar paz para os irmãos, para os filhos perdidos que estão lá fora, para as prostitutas. Tem filha de crente lá, tem filha de ateu lá, tem filha de espírito, tem filha de tudo quanto é jeito lá. Deixa eu dizer uma coisa para você: elas são amadas por Jesus assim como você é. Está quase morto. Está quase morto. Talvez tenha uma escola municipal perto da sua casa, estadual perto da sua casa. Sabe o que eles estão aprendendo lá dentro? Não é política, tá bom? Não tem nada a ver com política. Mas eu trabalho dentro das escolas. É verdade aquela parada de ideologia de gênero. É verdade.
princípios deles estão sendo cada vez mais jogados no lixo. E a igreja fazendo culto de domingo, porque quer bênção e prosperidade na segunda. Ah, Jesus. Quero convidar você a se arrepender, porque você tem algo muito bom dentro de você. Deus derramou algo muito maior em você. Você é um missionário. Eu não estou dizendo ofício, aqueles missionários que sentam naqueles bancos atrás das igrejas, bonitinho, e fica lá e levanta a mão. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo a missão de Jesus. Existe algo para ser liberado em Piracicaba, na nação brasileira. Existe algo que precisa ser liberado dentro das escolas estaduais, dentro do governo, da prefeitura, dentro dos bairros, das comunidades, dentro das igrejas, dentro das famílias. Deus não é somente um Deus de igreja. Em todo lugar existe gente quase morto. Os nossos princípios cristãos estão quase mortos. Muita coisa está quase morta. As nossas crianças estão quase mortas. A questão de sexualidade está quase morta na nossa nação. O que é que nós estamos fazendo? Estamos passando do outro lado, porque a minha missão é ir para o céu. Não, a sua missão não é ir para o céu. A sua missão é olhar, é derramar azeite, derramar vinho, limpar as feridas, pagar do seu bolso. Olha, eu pago daqui 1, 2, 3, 4, 10 moedas de prata, quanto for necessário, mas eu quero ver essa pessoa boa, novamente restaurada, alinhada. Poucos são os trabalhadores para isso. É por isso que Jesus chorava, olhando a nação de Israel, porque eles esperavam um rei físico, que conquistasse novamente, que se assentasse no trono, que vestisse com roupas bonitas, que botasse sua cabeça uma coroa e andasse por Israel dizendo: olha aqui, eu sou o rei. Não, mas ele veio humilde, montado no jumentinho, morreu numa cruz. A coroa na cabeça dele não foi com ouro puro, não tinha pedras preciosas, era uma coroa de espinho. Acorda, cristão, acorda, missionário, acorda, igreja, acorda, pastor. Nós precisamos nos alinhar agora com a vontade de Deus, com o coração dele. Precisamos sair correndo, clamando pelos telhados, proclamando, porque existe um tempo, um avivamento para ser liberado sobre a cidade de Piracicaba. Você é agente de avivamento. Volta o seu coração para ele. Chega de deixar, eu vou deixar para lá essas coisas, vou deixar para lá não, isso não é o meu chamado, eu fui chamado para outra coisa. Não, você não foi chamado para nada, você foi chamado para manifestar o reino de Deus. Mateus 24, Marcos 16, versículo 16. Vão por todo mundo. Ele não está dizendo vão só os pastores, vão só os brasileiros, vão só os brancos, vão só as mulheres. Não, ele está dizendo todos vocês. Essa é a nossa missão como cristão. Vão por todo mundo e anunciem o evangelho. Curem os doentes, batizem as pessoas, discipulem elas. Ele não está falando para fazer isso somente dentro da igreja, ele está falando em todas as áreas. Eu não estou dizendo para você que trabalha, que tem uma empresa, você que tem... Eu não estou dizendo para você abandonar tudo isso, não. Talvez Deus se levantou hoje como alguém que vai financiar missões, que vai financiar projetos. Talvez Deus te levantou como alguém que vai mentorear pessoas que não tem, talvez se chama, mas você consegue mentorear e enviar pessoas. Deus está te chamando para isso. Dentro do seu chamado, dentro da sua vocação, Deus está te dizendo, tudo isso é para um propósito: anunciar o evangelho do reino. Vamos embora, gente. Nesse momento eu gostaria de orar com você. Se você por muito tempo estava confundindo o seu chamado com a sua missão, chegou a hora de você se arrepender. Vamos fazer uma oração nesse momento? E aí na sequência a galera já entra com esse louvor. Prepara o seu coração agora, tio. Prepara agora. É um tempo de viver o ID, um tempo de missões. Senhor Jesus, nesse momento nós abrimos o nosso coração, não com alegria, porque o trabalho que nós temos feito para o Senhor
tem se resultado em igreja, canções, pregações, dinheiro e mais nada. Porém, nós nos arrependemos e clamamos, Senhor, tem misericórdia de nós. Se nós estamos passando do lado de pessoas que estão sofrendo, estão passando por dificuldades, estão morrendo talvez nos seus relacionamentos, estão entregues a bebidas, a drogas, estão entregues a práticas sexuais, estão entregues a ideologias e visões todas deturpadas, nós clamamos nesse momento ao Espírito Santo que convença agora o nosso coração e nos desperte. Abra os nossos olhos, Senhor, para olhar o necessitado. O que é que diz a sua palavra, as suas escrituras? O amor a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com a nossa alma. E amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Derrama isso sobre nós agora, Senhor. Somente quando nós entendemos o que foi o seu amor na cruz, nós iremos gastar a nossa vida, doar a nossa vida em prol do necessitado, do perdido, do não alcançado. Em nome de Jesus, Senhor, se nesse momento existem pessoas que estão deixando o seu coração ser alcançado e ministrado através dessa live, através dessa oração, em nome de Jesus, desperta ele, perturba ele, Senhor, que ele lembre disso. Eu estou sendo perturbado, existe um fogo agora no meu peito que não me dá descanso, que me perturba todo o tempo, dizendo: levante-se e anuncie o Evangelho, cuide dos necessitados, ame como eu amei, viva como eu vivi e seja como eu fui na terra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nesse momento ministra sobre os nossos corações agora. Há algo maior, algo mais profundo, algo que vai além das letras das canções, algo que vai além das quatro paredes, algo que vai além de uma bela mensagem, de uma boa dicção num culto de domingo, algo que vai além de uma boa palavra, de uma boa palestra, de uma boa mensagem, de uma boa profecia, algo que vai além, algo que rasgue o nosso coração e transforme de fato a história da nossa cidade, a história da nossa nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, arranca de nós a confusão do nosso chamado para o nosso destino. Nós vamos sim para o céu, mas o nosso chamado é fazer o seu nome conhecido, corações amados e apacentados. Foi o que o Senhor disse a Pedro: se você me ama, apacenta minhas ovelhas, cuida dos necessitados, cuida dos órfãos, cuida dos oprimidos, cuida da minha nação, cuida dos que são meus, em nome do Senhor Jesus.